iria derrubar o homem, levar o homem ao pecado. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu isso, meus irmãos, todos os anjos caídos o idolatraram. Todos os anjos caídos começaram a se declarar a Satanás. E aí, meus irmãos, quando eles enganaram Adão e Eva, eles começaram a fazer a primeira festa, que vocês conhecem hoje. Foi a primeira festa. Tudo é cópia dessa primeira festa. Qual o nome da festa, meus irmãos? Calma. Vocês já vão saber. Então, quando Satanás enganou Adão e Eva e eles caíram, todos os 500 milhões, não se esqueça, é só uma maquiagem, estou dando números, é uma história, meus irmãos. Os 500 milhões de anjos começaram a comemorar, a festejar na terra. Festejar. E Satanás, como líder desses anjos, começaram a fazer uma festa. Mas tinha um anjo que começou a se empolgar. Meus irmãos. Então Satanás comemorando, e todos os anjos comemorando, dançando. Tinha um anjo que começou a se engraçar com Satanás. Israel. Vocês não estão entendendo ainda? Vocês vão entender em breve. Fiquem calmos, irmãos. E isso é o princípio. Depois eu vou até o meio e o fim. Calma, serão vários vídeos. Então naquela festa dos anjos caídos, comemorando aqui na terra a conquista de ter enganado o homem, levado o homem ao pecado, muita festa, eles se divertindo, tá? Um anjo se aproximou de Israel, Satanás. E eles ali se divertindo, comemorando o feito. Esse anjo ficou muito próximo de Satanás. Mas muito próximo mesmo. Pertinho. E eles ali naquele momento, meus irmãos, daquela festa comemorando, a coisa começou a esquentar entre esses dois anjos, Satanás e esse anjo. A coisa começou a pegar fogo, meus irmãos. Calma. Alguns irmãos já estão entendendo o que eu estou falando. Vocês vão entender que tudo começou lá atrás. O que existe hoje é só uma réplica. Calma. Então esses anjos, meus irmãos, começaram a fazer uma festa. E teve um anjo que chegou perto de Satanás, ficou muito próximo dele, coladinho com ele. E eles ali começaram a comemorar, fazendo aquela festa por ter levado o homem ao pecado. Nosso pai lá em cima, o Messias. Nosso pai, o Messias. Nossos dois irmãos. E todos os nossos irmãos no reino do céu olhando aqui embaixo, eles comemorando a festa. Vai vendo o que aconteceu, meus irmãos. Vai vendo. E aí Satanás comemorando, tá? Pra lá e pra cá. E aí começou um fogo crescer naquele povo, naqueles anjos caídos. Um fogo, começou, sabe? Um fogo. E aí os anjos todos comemorando. E esse anjo que colocou Satanás começou a pegar fogo neles. Eles começaram a ferver. E aí naquela comemoração, meus irmãos, Israel, Satanás, começa a se empolgar com esse anjo. E eles começam a um pegar o outro, assim, passar a mão, pegar, sabe? Começam a se esfregar um no outro. Se assuste não, meus irmãos, o pior está por vir. Calma. E eles começaram a se empolgar, sabe? Começaram a se esfregar um no outro, esses dois anjos. Vocês vão entender por que o nosso pai, o Messias, mandou essa mensagem. O marido, a mulher e a filha. Vocês vão começar a entender agora. Então esses dois anjos, Satanás e esse outro anjo, começaram a se inflamar, meus irmãos. É um pega daqui, um pega dali. Começaram a se esfregar um no outro. E os outros
os outros milhares de anjos que estavam aqui na terra, os caídos, estavam olhando os dois. Começaram a olhar os dois. E sabe naquela empolgação, eles se inflamando um com o outro. Satanás olha para esse anjo e diz: você vai ser minha Eva. Você vai ser minha mulher. Você será minha fêmea. E eu serei seu macho. Então aquele anjo olhou assustado e falou: só se for agora. E eles começaram a se inflamar, meus irmãos. Mas se inflamar mesmo. O fogo começou a correr neles dois. O fogo começou a pegar, meus irmãos, ali. E ali começa o que estava escrito. Eles deixaram a sua natureza, se inflamaram e começaram a ter relação entre eles. Os anjos caídos, muitos dizem: os anjos caídos deixaram sua natureza normal, tiveram filhos com mulheres e deixaram sua natureza, deixaram filhos com mulheres, nasceram gigantes. Não é isso, seus hipócritas. Não é isso. Primeiro que os anjos não têm órgão sexual. Eles não têm pênis, não têm vagina, não existe órgão sexual nos anjos. Não existe. Mas calma, vocês vão entender, são vários vídeos. Então esse anjo, quando Satanás olhou para esse anjo, Israel olhou para esse anjo e falou assim: você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, e eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Esses anjos, meus irmãos, Satanás e esse anjo, começou a se inflamar. E foi um pega. Vocês mulheres sabem como que é. Quando um homem pega com a mulher de jeito, com força, a mulher se apaixona. E Israel pegou esse anjo com força. E esse anjo disse: só se for agora. E lá de cima, meus irmãos, nosso pai, o Messias e todos os anjos olhando o que estava pegando. Olhando. Eles se inflamando, os anjos caídos. E aí esse anjo começou a se inflamar com Israel, Satanás. E foi um pega, meus irmãos. Um pega mesmo. Eles começaram a pegar um no outro. Se alisar um no outro. Deixaram o seu habitat natural e se inflamaram um com o outro e começaram a se pegar um outro. E ali começa tudo. E aí todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começaram a se inflamar também. E aí um começou a pegar o outro. Os anjos caídos começaram a pegar o outro. E aí, meus irmãos, o bicho começou a pegar lá. A inflamação. Os anjos deixaram sua natureza de homens e começaram a se inflamar. E começaram um pegar o outro. E foi um pega. Mas vamos voltar para eles dois. Israel. Quando Israel começou a pegar esse anjo, começou a se esfregar nesse anjo, e disse para esse anjo: você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, serei seu Adão. E esse anjo disse: só se for agora. E ele gostou. Quando Israel, o diabo, Satanás, pegou ele com força. Ele gostou. E todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começou a se inflamarem também. E foi um pega-pega. Forte. E lá no reino do céu, meus irmãos, o nosso Pai estava aqui. O nosso Messias, como sempre, à direita do Pai. Não, muitos falam que são um, mas são dois. Mas isso eu vou falar para vocês depois. E aí estava o nosso Pai, o Messias e os nossos outros dois irmãos, tudo ali do lado do Pai e do Messias. Aí os nossos dois irmãos começaram a conversar entre eles e falaram para o Messias: que é isso que está acontecendo lá embaixo? Eles estão começando a se inflamar um com o outro. E aí, meus irmãos, o nosso Pai levanta a mão. O reino do céu fica em silêncio, meus irmãos. E aí o nosso Pai diz: vocês não viram nada ainda. Vejam o que vai vir. É pior do que vocês imaginam. Quando o nosso Pai levanta a mão e diz: meus irmãos, é porque o negócio é grave. Então nosso Pai levantou a mão e falou assim:
E todos no reino do céu ficou em silêncio vendo aquilo. Nosso Messias do lado do nosso pai, os nossos outros dois irmãos também. E nosso pai levantou a mão e falou: vejam, o pior ainda está por vir. E aí, voltando para a terra, onde eles estavam comemorando, Satanás pegando aquele anjo com força, se esfregando, só que eles não tinham órgão sexual. Mas sabe como que é, né, meus irmãos? A imaginação desses anjos foi longe, bem longe. E vocês vão saber hoje que tudo que está aí veio de lá. E para vocês entenderem que isso que eu estou contando para vocês, eu sei o que eu estou falando. Não se esqueça, é uma história maquiada. Para os irmãos que já morreram e nasceram de novo, já vão entender bem rápido. Então, meus irmãos, esse anjo começou a se esfregar em Israel. Foi um pega-pega, meus irmãos, um pega-pega mesmo. E ali, todos os anjos vendo aquilo também começaram a se inflamar. E um começou a pegar o outro. E aí, meus irmãos, Satanás olhou para esse anjo e disse o nome dele. Vocês vão saber dele agora. Muitos irmãos já sabem o nome dele. Mesmo espírito. Eu dei um tempo, os irmãos veio, os irmãos chegaram. Muitos irmãos chegaram e eu fiquei feliz com isso. Os irmãos já sabem. Então já deu para perceber que nós e o Pai, meus irmãos, somos um. Mesmo espírito. Mas voltando ao assunto. Não se assustem não, meus irmãos. O pior está por vir. O pior está por vir. São mais de 20 vídeos. Relaxem. Porque o pior está por vir. E se está faltando assunto para fazer hangout nessa internet, para falar nessa internet, agora não vai faltar mais, que o povo vai enlouquecer com isso. Tá, você viu que está meio fraco, né? Os irmãos não estão conseguindo mais fazer vídeos, estão meio fracos, porque não tem mais assunto. Mas agora, como sempre, eu joguei mais fogo na lenha, lenha na fogueira, mais lenha para pegar fogo o negócio. Então vamos lá, meus irmãos, vamos que não pode parar. Então, meus irmãos, Israel, Satanás, começou a pegar aquele anjo com força. Começou a pegar aquele anjo com força, meus irmãos. E aquele anjo começou a ficar mole na mão de Satanás, como se fosse uma verdadeira mulher. Lembra o Apocalipse? O marido, a mulher e a filha? Vocês vão começar a entender agora. Então, Satanás, Israel, pegou esse anjo com força. E eles começaram, meus irmãos, sabe, começaram a pegar fogo entre eles, sabe, inflamar. Eles começaram a se inflamar entre eles. E aí Satanás diz o nome dele. Vocês vão saber agora. O nome dele, meus irmãos, é Azazel, a deusa ou Deus do deserto. O nome dele, meus irmãos, é Azazel. Então, meus irmãos, quando Israel olhou para Azazel e falou assim: olha, Azazel, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Meus irmãos, Azazel gostou. Azazel gostou, meus irmãos. Ele gostou. Então Israel pegou ele com força. E eles começaram a se inflamar. E todos os outros anjos em volta vendo aquilo, o bicho começou a pegar. E ali nasce, meus irmãos, a primeira festa, que vocês conhecem como Carnaval, ou a festa da carne. Foi lá que começou tudo isso, meus irmãos. Ah, vocês não estão entendendo ainda? Tem dúvida? Calma! Lembra que o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, o pior está por vir? Quando eu disse que o nosso pai, o Messias, e nossos dois irmãos lá em cima, todos os anjos, nosso pai, nossos dois irmãos começou a conversar e conversou com o Messias. Aí o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, calma que o pior está por vir. Segure, meus irmãos, vocês vão começar a entender tudo agora. O que estava em oculto ia ser revelado nos últimos dias. Naquela época o povo não ia suportar, mas agora vocês conseguem. Porque vocês já estão vendo a safadeza aí, as televisões já estão preparando um caminho para eles, já estão preparando tudo para eles. Então, meus irmãos, Satanás pegou Azazel com força e disse para Azazel, Azazel, você vai ser minha fêmea, você vai ser minha Eva. E Azazel falou, só se for agora. As frases que foi usada lá, é usada até hoje. E aí começou uma festa, meus irmãos. Os anjos caídos começaram a se inflamar um com o outro. O primeiro, Azazel e Satanás. O primeiro anjo caído que deixou de ser homem e virou metade homem e metade mulher. Ele foi o primeiro, Azazel foi o primeiro. E dali, meus irmãos, começou a se inflamar. Satanás, Israel e Azazel começaram a